Olá pessoal, tudo bem? Num dos vídeos atrás, na virada do ano, eu falei um pouco sobre o que seria a regência do ano de 2020, né? O que representa essas regências, né? Eu gostaria desse vídeo de focar um pouco mais na questão do tarô, né? Qual é o arcano, o que ele representa, né? E o que esse arcano traz de coisas importantes assuntos importantes que a gente precisa estar em contato e perceber no ano de 2020, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um joinha para ajudar bastante o canal a ser reconhecido pelo algoritmo do YouTube, né? Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, em amigos, nas suas mídias sociais, que possam se interessar com esse tipo de assunto, que possa contribuir de maneira positiva na vida deles. Vamos lá! Bom, existem algumas pessoas que utilizam o conhecimento de regência, né, a forma, né, de lidar com regência de arcano no ano, né, usando a somatória dos números do ano e o resultado relacionar com o arcano do tarô, né? Então, por exemplo, 2020 seria 2 mais 0 mais 2 mais 0, que dá 4, e o quarto arcano do tarô seria o imperador, né? Mas, ao meu ver, eu prefiro utilizar outras formas, né, de utilizar o arcano relacionado ao ano. Eu gosto de utilizar as tabelas de regências planetárias do ano e também a relação com orixás regentes do ano. Geralmente, os orixás regentes do ano estão sempre em sintonia com as tabelas de regência planetária, porque orixás estão muito ligados a forças, a princípios, né, divindades que estão ligados também às forças e os princípios astrológicos que nos regem, né? E pelo fato de estarmos num ano de Sol, um ano de Pai Oxalá, em alguns Pai Xangô, né? A gente pega essas representações, e eu gosto de pegar essas representações e trazer para o tarô. Então, coincidentemente, quando a gente fala de Oxalá, Xangô, quando a gente fala de Ano do Sol, a gente fala dos arcanos relacionados a isso e, coincidentemente, a Imperador também. Mas eu coloco aqui também o Sol, né? Porque o Sol, ele está muito ligado ao planeta, né? Eu sei que o Sol é um astro, né? Uma estrela, mas na astrologia a gente chama de planeta apenas para simplificar, né? Então a gente sabe como o planeta regente desse ano é Sol. A relação dele com o arcano do Sol também é muito próxima, né? E vamos lá, né? A gente tem algumas coisas ligadas ao Imperador que trazem recomendações muito interessantes para esse ano, que é o que nós queremos, né? Então, se você vê aí na imagem que está sendo mostrado o arcano do Imperador do tarô mitológico, que eu gosto muito, né? A gente vê a figura de Zeus, né? E Zeus, ele carrega, né, um planeta em uma mão e raios em outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem a capacidade de geração de força, de realidade, de alterações de realidade com base num planejamento que ele tem do que ele quer realizar. Parece que é algo muito masculino, material, mas a gente está falando de fé também, né? A gente fala muito sobre... nessa carta, né, num ano de Imperador, a gente fala muito sobre fé. E o que é fé, né? Eu falei um pouco, né, em alguns vídeos atrás, né, a minha definição sobre fé ao longo desses anos que eu vivo no meu âmbito de trabalho, ligado à espiritualidade, ligado ao esoterismo, né? E eu, estudando muito sobre a Umbanda Sagrada e também outras religiões, eu cheguei a uma definição que fé é uma capacidade inata de todo ser humano, que pode ser desenvolvida ou não, de projetar uma realidade e essa realidade se materializar. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa, um exemplo pegando uma pessoa pessimista, negativista, derrotista e tem isso como padrão de vida, ela tem fé, só que é uma fé negativada, é uma fé ligada às questões ligadas a pessimismo, derrotismo e essas coisas negativas. Então, ela geralmente está sempre materializando na sua vida esse padrão dela. Então, é uma fé negativada, né? Uma fé que a coloca em situações desconfortáveis. Então, a fé, ela pode e deve ser sempre lapidada
entendida, trabalhada internamente para que ela seja positiva, que a gente trabalhe crenças, que a gente trabalhe convicções positivas, que a gente trabalhe círculos virtuosos e não viciosos dentro da gente. E o imperador, ele traz essa capacidade dentro da gente aumentada, né? Então a gente tem a facilidade, no ano de 2020, regida por imperador, de projetar realidades e essas realidades se concretizarem, né? Ou seja, pessoas pessimistas, derrotistas, que sofrem por antecipação, terão esse padrão potencializado. Pessoas que se trabalham, buscam fazer uma reforma íntima, a autolapidação, autopriorização e se incorporam nisso e começam a entender o que é importante para ela e se comprometer a realizar isso, é facilitado também a realização desses propósitos. Então a gente veio em anos, né, regido por enforcado, né, por outros arcanos que fazem com que a gente, de uma forma um pouco, às vezes, conflitante, trabalhosa, desconfortável, entrar em contato com as coisas que são importantes para a gente, né? Enforcado trouxe muito isso, né, para a gente entender onde é o importante para nós, qual é a nossa real verdade interior. E o que a gente renuncia ao entender o que é nosso, né? E no ano do imperador, isso é importante que já esteja claro, né? Para realizar. Tiago, não sei muito bem o que eu quero, não sei qual é o ponto de partida que eu devo ter, a minha vida está totalmente uma bagunça. Então, o mais importante do imperador, no ano de imperador, é quanto antes pegar o ensinamento do enforcado e trazer para a nossa vida. O que o enforcado ensina que nós devemos acreditar e aceitar quem nós somos, o que nós devemos ser e assumir todas as perdas de sermos quem somos para colher os frutos da resolução de quem nós somos. E o imperador é botar em prática isso, né? Então, quanto antes, faça exercícios de delimitar para você o que você não quer, para que você fique tendo claro o que você não quer, começar a projetar a sua mente, a sua visualização, a sua imaginação, né? Para tentar vivenciar da melhor forma coisas que você gostaria de desenvolver. Está sendo muito difícil encontrar isso? Procura um profissional, procura um tarólogo, procura um astrólogo, um terapeuta holístico, um terapeuta convencional, para que haja um trabalho o quanto antes de lapidação do que é importante para você, porque certamente existem padrões de criação que estão aí arraigados muito fortes, que estão te atrapalhando de entender isso, né? E o quanto antes começar a criar formas de você visualizar o que você conseguiu encontrar dentro de você para materializar e utilizar as ferramentas necessárias para lapidar essa fé, né? Se a religiosidade, campos religiosos, principalmente religiões que utilizam imposição de mãos, espiritismo, umbanda, que tem palestras que vão te colocar em situações onde você trabalha esse assunto, leva com você e aplica na sua vida com uma imposição de mão legal, é bacana você se manter. Isso não quer dizer que religiões que não tenham isso não são adequadas, de forma nenhuma, né? Mas é importante manter a cabeça aberta e buscar isso, desde que isso facilite, que te dê um sentido, que te dê amparo e facilite a sua fé. Lembrando da definição de fé, capacidade de projetar uma realidade, essa realidade se materializar. Ou seja, se você tem dificuldades de aceitar que merece, se você tem dificuldades de receber, se você tem dificuldades de acolher, se você tem dificuldades de manter, porque é importante para você, indiretamente ou diretamente a fé vai ser afetada, porque a fé envolve receber essa realidade que você está projetando. E se for positiva, essa realidade que você está projetando, você precisa aprender a receber essa realidade positiva, e o imperador sabe muito bem receber, porque ele é comprometido no processo de realização dos propósitos dele. E agora a gente fala do Sol, né? O Sol, que ao meu ver também está envolvido. Então, para mim é muito difícil ter anos onde só um arcano está sendo regente, única e exclusivamente separado. Sim, o imperador está ali muito à frente, né? E o Sol, pela representação correlacionada ao planeta regente, ao orixá regente, né? O Sol ele é muito bom para a gente entender exatamente para onde a gente tem que ir, para onde a gente não tem que ir. Por quê? Porque o Sol, ele por
característica básica, ele ilumina, ele evidencia as coisas. Então, ele evidencia também os ciclos viciosos e aponta o caminho para os ciclos virtuosos. Ele clareia muito a visão. E o lado positivo dele é que ele pode muito bem clarear dentro da gente quais são os nossos recursos para conquistar isso, né? Então é um ano que o Sol vem para complementar essa questão do imperador, para que a gente consiga encontrar dentro da gente de uma maneira mais facilitada os recursos para focar no imperador, para projetar realidades e essas realidades se manifestarem, né? Então, esse é um ano muito bacana para isso. Entendam as características do imperador, se facilitar ler histórias de Zeus, se facilitar, se for facilitar para vocês, leiam histórias de Zeus, leiam os significados do planeta Júpiter, leiam os significados do planeta Sol, leiam os significados da carta do imperador, da carta do Sol, e comece a incorporar isso na sua vida diária para que você altere a sua realidade, para que você possa viver de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais bacana. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Por favor, clique ali no joinha, mande para os seus amigos, compartilhe esse canal, se inscreva para a gente manter sempre junto, trocando essas informações bem bacanas. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Grande abraço e muito obrigado. Lembrando, todo esse ensinamento é para facilitar você a memorizar o arcano, que é a técnica que eu ensino no meu curso Tarô, Teoria, Imersão e Prática. Tá o link aí na descrição para vocês poderem se inscrever no curso. Você que está no canal tem 10% de desconto em fazer esse curso. Aproveita esse desconto. É um curso de mais de 14 horas de vídeos, mais de 80 vídeos, a gente mergulha. Eu vou dar vários exemplos, explicar a luz da astrologia, a luz do tarô, a luz dos mitos, a luz dos personagens, mostrar o que essa carta representa na jogada, de forma prática. Então aproveita esse curso, porque mergulhar nesse arquétipo também, além de aprender tarô, também é um autoaprendizado, como lidar com esse arquétipo na sua vida, né? Então aproveita aí o link na descrição, você vai ser jogado para um site onde é só clicar no link ali que você já vai ser redirecionado para a página da Udemy com os 10% de desconto.